Então vamos lá, mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que hoje dê tudo certo com relação à transmissão, já que semana passada tivemos alguns contratempos. Então vamos retomar. Todo mundo vendo a tela aí? Beleza. Ok. Beleza, então alguém respondeu no chat aqui. Sim. Beleza, galera, vamos iniciar aqui. Bom, já curti, sistema de arrefecimento é muito tranquilo. E depois, pessoal, tem um exercício de fixação, são 5 questões que estão dispostas na semana 6 do AVA, lá em recursos para aprendizagem. É para fixação, então vocês que fazem para aprender. Não tem que me mandar, não tem que me enviar, nada disso. Isso é tudo baseado no material na aula de hoje. E também pode ser encontrado nos materiais que eu já tinha colocado no portal acadêmico, desde o início, as apostilas, né? Também é fácil se encontrar uma breve pesquisa na internet. Então, fica tranquilo para vocês. Além disso, algumas dessas questões possivelmente pode estar em algum dos trabalhos. Então, só uma dica que eu tenho para vocês. Então, eu vou começar. Então, a gente fala hoje sobre o sistema de arrefecimento dos motores. Primeiro, a gente tem que entender como ele é composto, suas funções, características, para depois entender como cada um dos componentes funciona e depois descrever todo o processo, que isso é importante para a gente. Descrever o funcionamento do sistema é interessante, desde o momento que se inicia o processo de arrefecimento até o momento que ele é interrompido quando há o controle da temperatura. Que a partir daí a gente pode classificar os processos de arrefecimento de acordo com o fluido, né? A gente falou isso quando leva em consideração as camisas, né? Por exemplo, a camisa seca, camisa molhada e camisa aletada, isso que a gente já viu no nosso primeiro bimestre. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Vou fazer uma correlação, né, entre o sistema de arrefecimento e as camisas. Além disso, falar sobre a válvula termostática, que é o componente que dá início ao processo, dá início e finaliza o processo. Então, ele é muito importante. Algumas pessoas que trabalham na área da mecânica costumam fazer o seguinte, tirar a válvula termostática. Então, vamos falar quais são as consequências disso também mais à frente. Além disso, nós vamos ver quais são os tipos de sistema de arrefecimento, que são 2, ver diferenças entre eles, vantagens, desvantagens, aplicações. E também ver como é que o radiador trabalha e os outros componentes, como as mangueiras, as galerias, para aí sim entender como funciona esse sistema e ficar tranquilo para a gente e já seguir para os próximos sistemas nas próximas aulas. Então vamos lá. O sistema de arrefecimento, como vocês estão observando aí na tela de vocês, ele é um conjunto de dispositivo eletromecânico. O que isso quer dizer? Nós temos componentes elétricos e mecânicos, como o próprio nome diz. E qual é a função básica dele? Controlar a temperatura do motor. Então é quando aparece lá no painel aquele símbolo semelhante a um termômetro, quer dizer que a temperatura está um pouco acima do padrão. O sensor de temperatura acusou e a partir daí começa o processo de arrefecimento. A partir do sensor, necessariamente? Não, o sensor ele não faz nenhuma função. O sensor ele faz medições e envia esses resultados, no caso, por painel, e a partir daí nós vamos ver como é que funciona o sistema. Bom, isso aqui a gente chegou a comentar na aula passada, mesmo que brevemente, com os problemas que nós tivemos, né? Então, prosseguindo. Então, a gente sabe que a maior parte do calor ele é perdido. Então, algo entre 65% e 75% é dissipado nos gases de escape, na radiação direta, no caso com ar, e pelo sistema de arrefecimento. E entre 25% e 35% do calor gerado, ele é transformado em energia mecânica propriamente dita. Então, os gases de escape, como a gente já viu, quando a gente falou sobre as velas, sobre o processo dos tempos do motor, nós sabemos que eles são muito quentes, então parte da temperatura é dissipada neles. Então, a radiação direta no contato direto com o ar, e aí vem o nosso objeto de estudo para a aula de hoje, que é o sistema de arrefecimento.
Bom, então a partir daí. Então, se eu questionar vocês quais são os meios arrefecedores que são utilizados nos veículos, a resposta é a seguinte: ar e água. Nós temos situações onde utilizar apenas o ar, apenas a água, ou a combinação dos dois, ar e água. Então, como é que funciona isso? O meio arrefecedor, ar ou a água, vai entrar em contato com as partes quentes do motor, vai absorver o seu calor e vai transferir para o meio ambiente. Vocês fizeram transferência de calor, vocês sabem muito bem como é que funciona. Cada um dos fluidos tem uma facilidade de transmissão de calor diferente uma das outras. Então, a água transmite calor mais rapidamente que o ar. Então, isso vocês já sabem. Não precisamos abordar aqui, só para relembrar para fins de conhecimento. Então, a partir disso, o que a gente vai saber? Vamos comparar cada um desses meios nas suas vantagens, desvantagens. Então, levando em consideração que isso pode ser uma questão para avaliação de vocês, as vantagens e desvantagens. Então, vamos lá. As vantagens. Torna mais simples o projeto e a construção do sistema. Por que isso acontece? Nós não vamos precisar ter as galerias de água, já é um ponto extremamente importante que modifica todo o processo de produção dos componentes mecânicos internos, né? Bloco, camisa, cárter não, perdão, o cabeçote. Então, isso já facilita. Então, é menos um problema que pode ocorrer, que é o vazamento da água. Se não tem água, ela não pode vazar. Além disso, ele fica mais simples por conta disso. Não tem que ter todas as galerias, não tem que ter as conexões, não precisa de radiador, não precisa nada disso. Então, o motor ele é menor, a gente pode chamar assim. Então, é mais fácil para eu projetar e construir. Outra coisa, o ar. O ar está disposto no meio ambiente. Então, não precisa de um reservatório, como é o caso da água. Ah, acabou a água do meu sistema. Acabou o ar do meu sistema? Não, o ar está sempre disponível. E não precisa de uma tubulação específica para fazer a sua condução, que é o caso da água. Então, também é um ponto que pode gerar problemas de vazamento, que ocupa mais espaço no motor também, é coisa que, no caso do ar, isso não vai acontecer. Mais uma vez, ele não é corrosivo como é a água e não deixa incrustações como a água deixa. Não vai evaporar, então quer dizer que ele não acaba, e não congela. Como é que você congela o ar? Isso não acontece. Então, comparando com a água, isso é uma bela vantagem. Então, visto as vantagens que aqui nós temos, que é tornar mais simples o projeto e a construção do sistema, facilidade por não requerer nem reservatório, nem tubulação para sua condução, não ser corrosivo ou deixar incrustações nos componentes, não evaporar e não congelar. Ótimas vantagens. Então, vamos agora ver suas desvantagens, que até agora parece que o ar é maravilhoso. Vamos ver se é isso mesmo ou não. Com relação ao ar, como eu falei antes, a facilidade com que é transmitido o calor. Então, vamos lá. O ar ele tem baixa densidade. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso de mais ar para fazer o mesmo serviço, ou seja, a mesma transmissão de calor que a água fazia. Então, eu preciso de muito ar para algo que pouca água conseguiria resolver. Por isso que ele tem um baixo calor específico. Como eu disse, a transferência de calor do sistema ela fica prejudicada por conta disso, por o fluido ter um baixo calor específico, quando comparado com a água. Além disso, como nós temos o seguinte problema, levando em consideração a temperatura do motor, nós sabemos bem que partes do motor estão mais quentes que as outras. Então, nesse caso, como eu não tenho uma tubulação de direcionamento, o ar circula por toda a parte e não focando nas partes quentes, que seria algo interessante para nós. Então, nós temos um motor no qual a temperatura não é uniforme. Então, isso pode gerar alguns tipos de problema, porque, teoricamente, a temperatura está controlada em alguns pontos e outros não. Então, esse é um problema que nós temos quando o fluido de arrefecimento utilizado é o ar, o meio arrefecedor. Além disso, um ponto diferente da água, que, por exemplo, aparece no painel lá, né, a temperatura.
No caso do ar, eu não tenho um dispositivo que controla a temperatura do motor. Isso é um problema. Como é que eu vou saber que ele está quente demais? Como é que isso vai ser possível? Então, eu não consigo observar. Eu tenho que confiar 100% no meu sistema. Depois nós vamos ver os tipos também, que é sobre ar e sobre água, que fazem sentido um pouquinho mais à frente. Então, essas foram as vantagens e as desvantagens do meio arrefecedor ar. Então, vamos prosseguir. Alguém quer fazer alguma questão sobre o ar? Ainda tem esse aqui, só um minutinho. Ninguém quer fazer nenhuma questão por enquanto? Então, eu vou prosseguir. Então, vamos lá. Quais são os tipos de sistemas que nós temos para fazer arrefecimento? Como eu falei, nós temos a possibilidade de fazer o ar trabalhar sozinho, a água sozinho, ou o sistema ar com água. Então, vamos lá. Nós temos aqui o sistema de ar de circulação livre, ou seja, ele flui da maneira que desejar, ou circulação forçada. É o famoso ventilador, né, que o pessoal costuma utilizar, a ventoinha dentro do motor. Alguns carros ela fica funcionando mesmo com o carro desligado. Aí as pessoas perguntam, quem não conhece, né? Ué, mas seu motor está ligado ainda? Não, é apenas a ventoinha trabalhando no sistema de arrefecimento. Outra situação, lembrando com relação às camisas, né, que eu tinha falado com vocês. Nós temos um sistema de água de camisa aberta, que a circulação é totalmente fechada, tem uma torre de arrefecimento. Isso aí vocês devem ter visto em equipamentos térmicos ou alguma matéria semelhante. E pode ter a circulação aberta com reservatório. Então, isso caso só a água. Então, qual é o mais comum que nós temos? O mais comum nos veículos é a combinação ar e água. A forma de construção varia. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, nós temos aqui o sistema A, que é por termosifão, ou circulação forçada, que é mais comum, um exemplo aqui que eu estou colocando para vocês, dos tratores. Vamos ver mais à frente cada uma delas. Então, iniciando, hoje a aula é curtinha, tá, pessoal? O sistema é bem simples de se entender, bem simples de se explicar. Depois eu vou abrir para perguntas sobre ele, para aquele que tiver, né? Então, vamos lá. É importante saber quais são os componentes. As aletas. Então, nesse caso, eu tenho uma camisa do tipo aletada. Tem uma ventoinha que vai fazer o ar circular, não é isso? Então, a circulação é forçada. Dutos e defletores. Tudo isso para facilitar o quê? A transmissão de calor. Então, as aletas, localizadas no cabeçote, na parte externa do cilindro, mais conhecido como camisa. Qual é o propósito dessa camisa aletada? Isso nós já falamos e eu vou repetir aqui. A finalidade é aumentar a superfície de contato entre o motor e o ar. O que isso quer dizer? Quanto mais contato o ar tiver com o motor, mais calor pode ser transmitido para fora do sistema, que é esse o objetivo, arrefecer o sistema. Então, se tiver mais áreas de contato, mais rapidamente será realizada o processo de arrefecimento. Quando nós falamos da ventoinha, como se deve imaginar, o exemplo do ventilador, entre aspas, né, é que alguns chamam assim, eu chamo de ventoinha porque é o termo técnico utilizado. Então, qual é a função da ventoinha? Ela vai produzir a corrente de ar, ou seja, vai empurrar o ar na direção do motor, na direção que deve ser refrigerada. No caso, vai ser o motor todo, porque não tem pontos de foco. Então, ele vai deslocar o meio arrefecedor, no caso, o ar, em direção ao motor. Dutos e defletores. Em alguns casos, pode fazer a condução da corrente de ar na direção da aleta. Então, vai direcionar diretamente para a aleta. Isso em alguns casos. Em alguns casos isso acontece, em alguns casos não. Depende do fabricante. Quais são as vantagens? Semelhante ao que nós vimos anteriormente. Tem o menor peso para a produção do cavalo, por cavalo, né? Construção simples, a gente já falou sobre isso, que tem menos galerias, que não tem uma galeria de água, tem os dutos simples, tem as aletas, não tem camisa molhada, então evita vazamentos, camisa seca. E a manutenção, a partir disso,
A partir desse ponto, ela fica mais simples por ter menos problemas, a redução nos problemas. Não vai ter aquela, por exemplo, que nós teríamos, que é uma comunicação acidental entre a galeria de óleo e água que atrapalharia o arrefecimento, já que não tem água para ser contaminada. E também ela não pode ser evaporada, não pode ser contaminada, porque ela não existe no sistema. Então isso fica muito mais simples. Além do ar ser abundante de graça e não necessitar de um reservatório. Então isso é quanto menos componentes, menos chances de dar errado. Ele pode ser, quer dizer que ele é mais eficiente? Não quer dizer, que foi o que nós vimos anteriormente. Eu preciso de muito mais ar para fazer o que a água faz. Então, aí a parte de eficiência vai depender de cada motor. Professor, Oi, pode falar. tem alguma relação, por exemplo, você falou que uma vantagem é que ele não congela. Aí, de carros, assim, de localidades mais frias, priorizarem esse tipo de sistema? Ou já existe um sistema água que consegue deixar a água na temperatura ideal para países frios, assim? Sua pergunta é muito boa. Eu ia falar isso mais à frente, mas eu vou aproveitar o gancho. O que nós podemos fazer para resolver? Quando o sistema é refrigerado a água, ele tem a parte de água e a parte de fluido de arrefecimento, correto? Correto. Então, o fluido de arrefecimento vai ter aditivos que vão fazer com que o ponto de fusão, o ponto de congelamento da água seja reduzido. Então, por mais que esteja frio, a água não vai congelar por conta dos aditivos presentes no fluido de arrefecimento. Ah, sim. Lógico que tem um Beleza. limite, entendeu? Uhum. Mas por conta disso, fica tranquilo. Aqui no Brasil, a maioria pega a água da torneira e joga no carro. Uma vez eu estava no mestrado, aí tinha acabado a nossa aula, sexta-feira, 10h30 da noite. E tava uma colega nossa no estacionamento, ela não conseguia fazer o carro dela ligava e depois morria, logo depois. Eu pedi para abrir, dei uma olhada, já dava aula de motores nessa época, né? Eu olhei, teoricamente eu não vi nenhum fio solto, eu não vi nada pingando, eu achei estranho, né? Eu perguntei, qual foi a última vez que você botou água? Ela, tem isso? Puta merda. Aí depois ela falou, eu falei, tem que colocar água. Ela foi lá fora e comprou 2 garrafas de água mineral para colocar no sistema. Água mineral, para quem Então, não sabe, é para dar corrosão, aditivo, bem mais que a água comum, mas tudo bem, né? Cada um com o seu. Ela botou assim mesmo e o carro funcionou. Então, missão cumprida. E encheu até o talo. Nem viu a marca lá que tem o do nível, né? Que é o ideal. Funcionando, tá bom, né? Ela ficou feliz, eu dei risada e ganhei uma história para contar. mas interessante. Então, existem esses aditivos aí para fazer o controle do ponto de fusão, então, da E água, quando né? a gente for falar sobre combustíveis, eu vou falar de aditivos também, Beleza. um pouquinho mais à frente. Pessoal, eu vou encerrar essa chamada aqui, que vai dar o tempo máximo, e vou fazer mais uma no mesmo link e vou continuar a partir daqui, já começando as desvantagens, tá ok? Então vamos lá.